Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidas para falar da mensagem do nosso amado. Eu me chamo Dayana e eu sou a filha amada de Deus e eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. E hoje eu vim trazer o que o Espírito Santo de Deus comunicou ao meu coração. Para você que está assistindo essa ministração pelo canal do YouTube, eu te convido a vir participar ao vivo aqui conosco pela plataforma Zoom. Na descrição desse vídeo tem um link e você pode clicar e acessar o grupo do WhatsApp. Assim, você pode vir fazer parte aqui conosco pela plataforma Zoom. Amém? Então, vamos para a ministração. Nesta noite, queridos irmãos, vamos falar mais um pouco sobre o fato de que todos nós, aqui nessa sala, fomos enxertados na videira verdadeira. E que, ainda que nós não sejamos judeus de nascimento, nós somos judeus porque cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E pela fé, através do batismo, tomamos parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Nós não tínhamos nada, irmãos, mas através de Jesus Cristo nos foi dado tudo. O nosso Pai nos ama tanto que Ele nos resgatou. Resgatou todos nós, os gentios, através do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Em Romanos 11:17 diz: Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. A palavra do Senhor diz que fomos enxertados. Então, se nós fomos enxertados, podemos nos alimentar da seiva que sai dessa árvore principal. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas a pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz nessa noite é: nós estamos nos alimentando desta seiva? Novamente falando de plantas. E dessa vez não foi diferente. Eu fui até o Google procurar saber como é formada a seiva. E eu descobri que a nutrição das plantas é feita por meio das seivas, que elas podem ser de dois tipos: a seiva bruta ou mineral, que é constituída pela água e sais minerais presentes no ambiente, ou a seiva elaborada, que é constituída por substâncias orgânicas produzidas pelas plantas no processo de fotossíntese. Então, queridos, percebemos que Deus criou tudo de forma tão perfeita que todas as coisas que existem têm maneira e forma de serem feitas. E não seria diferente conosco, não é mesmo? Estamos aqui, aprendendo e caminhando no sentido que o Espírito Santo de Deus nos dá, para tomarmos parte na força e na riqueza espiritual dos judeus, como diz as Escrituras Sagradas. Existe um só alimento que provém de uma única fonte, que é Jesus Cristo. Ele é a fonte de todo nutriente que precisamos para vivermos a plenitude de vida. Então, abram as Escrituras Sagradas no livro de João. O capítulo é o 15, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. A videira e os ramos. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim,
e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, diz o Senhor, e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai, diz o Senhor, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, disse o Senhor, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Glória a Deus. Aleluia. Sim, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Em Jesus, somos a igreja. Somos a vinha eleita do Senhor. Nós somos, porque pelo batismo fomos enxertados em Cristo e agora nós vivemos a sua seiva bendita, que é o Santo Espírito. Eu já falei sobre esse assunto aqui em outra ocasião. E naquele momento nós falamos sobre o texto de Ruth. Não sei se vocês lembram. Ruth, que deixou todo o costume da sua cultura e seguiu sua sogra Noemi. Naquele momento nós falamos de todos os princípios observados por Ruth e do quanto ela foi abençoada ao fazer isso. Mas hoje eu não vim falar de Ruth. Embora o texto de Ruth exemplifica exatamente o assunto da ministração de hoje. Então, embora o objetivo seja novamente o mesmo, vamos conversar hoje do mesmo assunto, mas de uma maneira diferente. Eu torno a falar o que o Espírito Santo está falando comigo e compartilho então com vocês. Hoje, queridas, vamos falar da seiva bendita, que é o Espírito Santo de Deus, do qual todos nós nos alimentamos. Nos nutrimos para que possamos gerar bons frutos. Imagina você sendo um galho de outra planta e você foi introduzida em uma planta linda, que possui características específicas, sabores específicos e nutrientes específicos para sobreviver e dar bons frutos. Então, os galhos enxertados se alimentam dessa raiz que produz a seiva ideal para nutrir e gerar os frutos perfeitos. É muito lindo quando estamos recebendo e nos nutrindo do alimento verdadeiro. E quando recebemos os nutrientes adequados, no tempo certo, na estação certa e na quantidade certa. Ficamos completamente satisfeitos e nutridos a ponto dos nossos galhos começarem a produzir novas folhinhas, que já passam então a gerar aquelas florzinhas
que apontam para as chegadas dos frutos. Frutos lindos, saborosos, que só uma planta bem nutrida e sem misturas é capaz de produzir. Os planos de Deus, queridos, são perfeitos. E tudo no tempo de Deus é perfeito. No texto das Escrituras Sagradas, que acabamos de ler, o nosso amado Jesus disse que se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, o que nós pedirmos nos será concedido. Ele também disse que o nosso Pai é glorificado quando nós damos frutos. Olha que rico ensinamento Jesus nos deu quando disse que se nós obedecermos os seus mandamentos, permanecendo no seu amor, nós teremos a alegria dele. E essa alegria será completa. Todavia, queridos, o problema é gerado quando nos alimentamos de alimentos pobres em nutrientes ou até podres. Começamos a ficar fracos e sem vida. Achamos que num primeiro momento não tem problema. Mas através da absorção desses alimentos, desses nutrientes, nos afastamos cada vez mais do nutriente verdadeiro. Aquele galho que foi enxertado, que somos nós, para de receber a seiva cheia de vida. Ficamos adoecidos e fracos. E nessa situação, o galho já não gera mais frutos. Ou até geramos frutos, mas eles não permanecem. Por fim, de tanto nos alimentarmos de falsos alimentos, ficamos como galhos tão enfraquecidos que acabamos não permanecendo nessa árvore. As folhas murcham, secam e caem, e o galho perde totalmente o seu valor. Então, note, queridos, o objetivo do inimigo já não é mais te afastar das celebrações, dos seus compromissos na igreja. Ele deseja que você fique misturado, porque ainda que esteja dentro da igreja, se estiver misturado, você não vai glorificar o seu Pai, porque você não vai gerar frutos. Por que eu estou dizendo tudo isso, queridos? Tem algum tempo que nós estamos falando sobre a necessidade urgente que temos de nos livrarmos desses alimentos estranhos e sem condições de nos nutrir. Estamos falando do tempo adequado de todas as coisas e sobre o calendário de Deus e de suas festividades. Isso como requisito básico daquele que foi enxertado na videira verdadeira e deseja permanecer e gerar bons frutos. Então, aproveito esta rica oportunidade para falar de mais uma festividade bíblica, uma festividade que o nosso Deus nos ordenou. Então, hoje, nós vamos falar de uma festa que nós celebramos ontem. Não, queridos. Nós não vamos falar de Santo Antônio, nós não vamos falar de Santo Onofre, nem de Festival de Lupercalia, nem de Dia dos Namorados. Misericórdia. Hoje, nós vamos falar de um assunto que diz respeito a um nutriente que nos alimenta. Vamos falar sobre Shavuot, sobre a festa das semanas ou a festa da colheita. É a festa em que nós celebramos o recebimento da Torá e da sua propagação através do Espírito Santo de Deus. A palavra Shavuot é uma palavra hebraica plural da palavra Shavuá, que quer dizer semana, ou seja, Shavuot é a festa das semanas. Recebe este nome porque quando o povo hebreu saiu do Egito, momento em que surge a festa da Pessá, 7 semanas se passam até que o povo chegue, então, no Monte Sinai, e é o local onde Deus entregou as tábuas da lei. Então, os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. E não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás.
Também, a festa da colheita é chamada de festa das primícias. Cada um deste nome é um reflexo da natureza agrícola desta festa, que é celebrada no fim da primavera, quando a nova colheita de trigo era colhida. Esta festa faz parte das 3 grandes festas descritas no livro de Êxodo. A festa da Páscoa, celebrada junto à dos asmos ou asmos, e a segunda festa, que é esta que eu estou falando hoje, que é as festas das colheitas ou semanas. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos ou cabanas. Em Levítico, capítulo 23, dos versículos 15 ao 22, está escrito quando ela deve acontecer. E aqui identificamos a real intenção do inimigo em alterar completamente o calendário de Deus. Justamente porque estas festas têm dia marcado para acontecer. Olha o que diz lá a partir do versículo 15 do capítulo 23 de Levíticos. Diz assim: a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. Então, apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam da casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor que pertence ao sacerdote. E naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. E quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até a extremidade da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-as para os necessitados e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, compreendemos que a libertação do Egito é apenas um prelúdio, um exercício preliminar, um primeiro passo para um certo desfecho, para a verdadeira liberação da mente e do espírito através da aliança do Sinai. De acordo com Êxodo 19:1, 3 meses depois da saída do Egito, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a Torá, que é o Pentecostes. Pentecostes é a palavra grega que significa 50, e trata-se dos 50 dias, 7 semanas e 1 dia, que separam a Pessá, que é a Páscoa, de Shavuot, que é o Pentecostes, e sendo Pessá celebrada no 15º dia do primeiro mês de Nissan, que nós celebramos já, e Shavuot, que situa-se no 3º mês, o que permitiu identificá-lo como o dia da aliança do Sinai. Esta festa nós celebramos nos dias 11 de junho, a partir das 18 horas, este ano, até o anoitecer do dia 13 de junho, que são os dias 6 e 7 de Sivan, que é o 3º mês do calendário judaico. Mostramos nesta festa a nossa gratidão pela bênção do Senhor sobre a colheita. Em Deuteronômio 16, do 9 ao 12, também está escrito sobre essa festa. E aqui diz: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor e do seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem com vocês. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Em Êxodo 19, do 1 ao 5,
Marca, então, a consagração de uma nação, Israel, com a apresentação da aliança da Torá, também conhecida como Zeman Matan Torateno, o tempo em que nos foi dada a nossa Torá. Em Salmo 119, os versículos de 30 até o 41, o salmista revela que tem prazer em ser conduzido pela Torá. A festa, então, de Shavuot é estritamente ligada ao rei Davi, o salmista e pai da casa real, pois Davi, ele nasceu e morreu e faleceu em Shavuot. A promessa unificadora de Yeshua também é para sermos conduzidos pelo Espírito da Verdade. Em João 16:13 diz: Mas quando ele vier, o sopro da verdade, ele vos fará caminhar na verdade plena. Ele não falará por si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido ele dirá, e o que está por vir ele nos anunciará. O verbo utilizado como caminhar, estrada, caminho, é o mesmo empregado em Apocalipse 7:17, onde se diz que o Cordeiro faz caminhar para as águas vivas aqueles que são consagrados a Adonai, isto é, aqueles que são inseridos na consagração do Sinai. Diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. Então, queridos, vemos a vontade do nosso Senhor quando do derramar do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos 2. Uma posição unificadora entre judeus e as outras nações. Essa é a vontade do nosso Pai. Ele quer todas as nações. Ele deseja que todos nós estejamos alinhados à sua vontade e sejamos um com ele. Então, abram as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo desce no Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígida e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Glória a Deus. Então, atônitos e perplexos, todos se perguntavam uns aos outros: o que isso significa? Aleluia. É o nosso amado Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele nos deu o nosso amado Espírito Santo. E através do nosso amado Espírito Santo, essa seiva verdadeira que nos nutre, que nos enche todos os dias, nós somos plenamente felizes e satisfeitos para cumprir a obra que o nosso Senhor Deus determinou. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então, a celebração de Shavuot corresponde no Novo Testamento ao Pentecostes, de Atos dos Apóstolos. Pentecostes, então, comemora a vinda do Espírito Santo, que foi dado 50 dias após a ressurreição de Cristo, a palavra viva. Assim como a lei foi dada nesse mesmo período no Antigo Testamento para o povo de Israel, o Espírito Santo de Deus foi dado também nesse período para a igreja. Em Atos 1,
Versículo 15, descreve os 120 discípulos reunidos no dia de Pentecostes, sobre os quais caiu o Espírito Santo, que representava, então, a colheita dos primeiros frutos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, Shavuot é uma festividade que encerra a Pessá. A Pessá foi a intervenção do Eterno para livrar o seu povo do perigo declarado, um valor, então, expiatório. Então, a Shavuot, ela se refere pelo nome à conclusão, que significa conclusão. Nós podemos considerar que a peregrinação para Shavuot iniciou com a contagem do Homer, nos conduzindo ao ponto alto e objetivo, o altar do santuário, para ofertar os primeiros frutos. Shavuot, dia em que recebemos os 10 mandamentos, é celebrado por ser o dia em que o Eterno entregou a sua Torá ao seu povo judeu. Este dia continua a ser o mais importante da história do povo. Então, aprendemos hoje que a Shavuot é a festa do recebimento da Torá, a festa judaica, que comemora o dia em que Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. E aqui uma curiosidade. Enquanto os pães asmos eram sem fermento, os pães desta oferta continham fermento e deveriam ser movidos com os pães das primícias perante o Senhor. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Agora, antes de nós celebrarmos a nossa ceia, se você ainda não separou os elementos da ceia, você pode providenciar o seu suco da uva, o seu pãozinho sem fermento, que depois nós vamos ceiar. E agora eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos a tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque nós temos acesso à tua palavra. Obrigada pela liberdade que nós temos aqui no Brasil de lermos, Senhor, as tuas escrituras, de falarmos o teu evangelho. Obrigada, Senhor Deus, porque nós podemos, Pai, receber, Senhor, as tuas instruções, Pai. Obrigada, Deus maravilhoso, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua longanimidade, tua bondade com as nossas vidas em nos ensinar. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te peço perdão, Senhor Jesus, por todas as vezes, Senhor, que eu ofendi a tua santidade, Pai, fazendo, Senhor Deus, atos, Pai, que não te agradam. Peço perdão, Senhor Deus, quando fiz de forma consciente ou inconsciente. Peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, perdão ao Senhor por todas as vezes, Pai, que até ofertamos, Senhor Deus, ao inimigo quando realizamos esses atos. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, nessa noite, abrir, Senhor Deus, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para receber, Senhor Deus, as tuas instruções, Pai. Para que nós venhamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nos alimentar, Senhor, de um alimento, Senhor, puro e genuíno, Pai. Um alimento, Senhor, verdadeiro, Pai. Capaz de nos nutrir, capaz de nos fazer forte, capaz, Senhor Deus, de fazer com que nós venhamos a gerar frutos e frutos que permanecem para glorificar o teu nome, como diz na tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos direcione em todas as coisas que nós fizermos, para que venhamos fazer aquilo que o Senhor deseja. Peço, Deus, em nome de Jesus, que todos aqueles, Senhor Deus, que estão aqui nessa sala, Senhor, recebam, Senhor Deus, da tua glória, Senhor, da tua unção nesse momento, Pai, para que possam, Deus, em nome de Jesus, Pai, fazer a tua vontade. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus, essa oportunidade, Senhor, que nós temos, Pai, de anunciar a tua palavra. Eu oro, Deus, te agradecendo, Pai, porque nós recebemos, Pai, esse alimento, Senhor, e nós estamos, Pai, sendo nutridos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Se você já pegou os seus elementos da ceia, nós vamos ceiar. E o texto da ceia é João 6, o versículo é o 53. Pode pegar o seu pãozinho e o seu suco, que nós vamos ceiar. O versículo 53, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, Pai. Nós consagramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, esse pão, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, em nome de Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de ceiarmos, Pai, estarmos aqui reunidas, Senhor, nessa celebração, Senhor, para nós apontarmos, Pai, para o mundo espiritual, que nós fazemos parte do Teu corpo, Senhor, que nós nos alimentamos de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu fazer isso, o Senhor nos orientou a fazer isso, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade. Eu consagro, Senhor Deus, esse pão a Ti, Senhor, e peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que ele seja, Senhor, um nutriente, Senhor, perfeito, Senhor, como é o Senhor, Pai, perfeito, Senhor Deus, para que nos conduza, Senhor, até a vida eterna, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, através, Senhor, da celebração dessa ceia, Senhor, curar, Senhor Deus, toda a enfermidade que possa haver no nosso corpo. Curar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor Deus, nós clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai, purifica, Senhor Deus, e restaura, Senhor, a nossa saúde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer todos. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Da mesma forma, nós consagramos, Senhor, o suco da uva a Ti, Pai, te agradecendo, Senhor. Te agradecendo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor Deus, por nos resgatar, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por nos fazer parte, Senhor. Ah, Senhor, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu para nós estarmos aqui. Foi o Senhor que nos trouxe para essa sala Zoom. Foi o Senhor que nos trouxe para o canal do YouTube para assistir essa ministração. Foi o Senhor que nos trouxe, Pai. E nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permitiu viver, Senhor, para anunciar o teu evangelho. O Senhor nos permitiu viver, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor coloca hoje, Senhor, a palavra na nossa boca, Pai. Aleluia. Obrigada, Pai. Eu te agradeço, Senhor. E oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, consagrando, Senhor, esse suco da uva a Ti. Te pedindo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse suco, Senhor Deus, venha, Pai, para nos purificar, Senhor, para nos curar, para nos restaurar, Senhor, nessa noite. Eu oro, Senhor Deus, te agradecendo, Pai, porque naquela cruz o Senhor levou todas as enfermidades. E agora, Pai, nós apontamos, Pai, no mundo espiritual, que nós fazemos parte do teu corpo, Pai. E nesse momento, Senhor, nós nos alimentamos da ceia verdadeira. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Podem beber todos. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo, Deus. Tu és majestoso. Tu és, Senhor Deus, tudo que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Obrigada, Senhor.